É muito comum, quando vamos fazer nossa entrevista de emprego, ficar perdido no que falar quando a pessoa pergunta sobre a gente. Você não sabe se você deve falar do seu lado profissional, do seu lado pessoal, se deve equilibrar os dois, se deve falar muito, se deve falar pouco, se deve falar o que está no currículo, excluir o que está no currículo, falar suas formações ou não. Então, nesse vídeo eu vou te contar 3 erros que você pode estar cometendo na hora de falar sobre si. E olha só, esses erros você cometendo automaticamente já elimina suas chances de ser contratado. O restante da sua entrevista vai ser uma coisa corrida, porque a única coisa que o líder quer é dispensar você. Então pega papel e caneta, anota essas dicas para você nunca mais cair nesses erros. Primeiro erro de todos é você ficar falando aquele né, como se você não soubesse muito bem o que falar, como se você não tivesse nada a contar sobre o seu lado profissional, sobre o seu pessoal. Isso é um erro muito grave, porque a pessoa vê isso em você, ela fala, ela mesma não consegue falar de si. Você tem que já ir com uma apresentação montada na sua cabeça. Você precisa estar ciente do seguinte: não existe uma apresentação pronta. Eu não vou chegar aqui e te falar, olha, você vai chegar na entrevista, vai falar isso, e você vai usar o mesmo roteiro para todas as suas entrevistas. Não vai funcionar, porque a pessoa vai reparar que foi um roteiro já pré-escrito. A pessoa, quando você vai contar sobre você, ela não quer você, como se você fosse ler 3 erros ao falar numa entrevista de emprego que pode prejudicar. Ela não quer isso. Ela quer que você fale com naturalidade. Olha só, 3 erros que podem prejudicar você a ser eliminado, a ser desconsiderado na hora da sua entrevista de emprego. Naturalidade, entusiasmo são coisas cruciais, e você ficar falando palavras repetidas prejudica isso. Vamos pegar um exemplo: se você fosse um entrevistador e eu estivesse te respondendo e eu começasse a contar sobre minha vida. Então, eu nasci em tal lugar, né? Mas eu morei por tanto tempo em tal lugar, né? E quando eu tinha 5 anos, eu jogava bola com meus amigos. Você ficar mostra que você não tem muito o que falar. E você ter já um diálogo pré-montado é mega importante. Então evite de cometer erros como né. Evite cortar. Se não tiver o que falar, dá uma pausa, pensa um pouquinho. Você tem coisa de uns 2, 3 segundos para pensar sobre o que você vai falar. Só não fique nesse né e é horrível. O entrevistador não gosta disso. Mostra que você está despreparado para essa entrevista. Um outro erro é que algumas pessoas, elas só repetem o que está no currículo. Somente isso. Quando o entrevistador pergunta sobre você, ele quer que você diga qualidades que não estão no currículo. Como que é a sua vida profissional, como que é a sua vida pessoal, como que é a sua rotina, coisas desse modelo. Ele não quer saber que você fale novamente suas qualidades que estão no currículo, quer ser pontual, quer gostar de trabalhar em equipe, ser comunicativo. Ele não quer saber dessas coisas. Ele quer saber aonde você já trabalhou, como que você trabalhava lá. Isso tudo de uma forma bem compactazinha. Quando você começa a falar as coisas que estão no currículo, é a mesma coisa como se você estivesse apresentando um trabalho de escola, de faculdade, e você estivesse lendo o trabalho. Porque você não estudou, você não praticou, você não pegou a matéria para decorar ela, para explicar ela depois. Você só fez e é isso. E no momento que você começa a falar todas as qualidades, tudo que tá no currículo, o entrevistador começa a olhar para você, já não serve. Basicamente o que ele tá fazendo é ler o que tá aqui no currículo. Então ele já fica desconfiado de você. E passou um certo tempo, depois que você terminar de contar sobre sua vida, ele vai fazer 2 perguntas a mais e tchau. Ele não vai te chamar, porque você só leu o que estava no seu currículo, não acrescentou nada mais. O currículo é nada mais que um suporte para reforçar aquilo,
mas não é a base do seu discurso. Um erro muito comum também é você acabar pecando pela falta ou pelo excesso do que você vai falar. Não adianta você chegar e falar coisa pouca de 10 segundos. Não adianta você falar coisa de 10 segundos, porque é muito pouco tempo. Você não consegue. Em 10 segundos você vai falar o quê? O seu nome, sua idade, de onde você é, aonde você trabalhou e só. 10 segundos é extremamente pouco. Você não consegue fechar a sua apresentação para o entrevistador. Você falou suas características e acabou. Sem uma conclusão, sem um final. Ou você, quando for contar sobre você, o seu lado profissional, não gaste muito tempo, não fique 5 minutos, 10 minutos. Quando ele te pergunta, quando ele pede para você falar sobre você mesmo, ele quer uma coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, estourando 2 minutos. Mas você vai ver que depois que você começar a montar uma fala, você vai ver que 1 minuto é mais do que o suficiente. Dá para você falar seu nome, de onde você é, por que você está interessado na vaga, aonde que você trabalhou e várias outras coisas. Em 1 minutinho é o suficiente. Não estica muito, porque senão vai se tornar algo entediante. Ele não quer saber toda a sua vida. Isso aqui é um trecho e os detalhes mais importantes. E é muito importante que você mantenha o equilíbrio. Fale um pouco da sua vida pessoal e da profissional. Tente contar uma história de preferência. História conecta muito mais pessoas do que você falar de estatísticas, de coisas técnicas demais. Conte uma história. Eu trabalhei em tal lugar, lá fazia tal coisa, era bem legal porque eu me identificava com a empresa, porque a empresa sonhava em alcançar tal meta e eu atingia tal. Conte histórias que conecte você e o entrevistador. Não conte uma coisa analítica. Olha, eu trabalhava em tal, ganhava X salário, pensava em ganhar tal, a nossa meta era tal. Não, é uma coisa legal, sabe? Você fala de forma bem estatística. Fale na forma de história, de fábulas da sua vida. E um bônus para quem ficou até o final do vídeo é: quando você estiver comentando sobre você, evite você fazer piadas ou falar mal de alguém durante sua apresentação. Lembre-se, o foco é você. A atenção está direcionada no que você faz. Não pense que você falando, eu era o mais top da minha equipe. Todo mundo não gostava de fazer isso, eu ia lá e fazia. Todo mundo era viciado em mexer no celular, todo mundo ficava conversando, eu era o mais zica, o líder ou até mesmo o patrão meu antigo era ruim, ele não me dava aumento. Você não vai ganhar nada criticando outra pessoa durante a sua apresentação. Fale de forma que mantenha o foco exclusivamente em você, nada mais. Então, resumindo, os 3 erros que podem te deixar na faixa eliminatória da sua entrevista de emprego é ficar repetindo coisas como e, né. Não repita palavras toda hora. Fala as mesmas coisas do currículo, os pontos fracos, os pontos negativos. Evite de falar o que já está escrito. Não demore muito para fazer uma apresentação sobre si. E também não seja muito curto, porque senão isso vai gerar um certo desinteresse na pessoa sobre o seu serviço. Então, se você gostou desses erros, comenta aqui embaixo qual é esses erros que você estava cometendo e que agora você vai ficar mais atento com esses detalhes. Não esquece de curtir, compartilha com um amigo. Até o próximo vídeo. Falou, obrigado e tchau.